Cumprimentamos a todos os telespectadores com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por esse dia, por essa oportunidade. Agradecemos também a direção da igreja e a todos os que fazem esse programa. E, sobretudo, agradecemos a você, telespectador, que nos prestigia com a sua audiência. Nós vamos dar sequência aos comentários dessa lição extraordinária, o tabernáculo, a simbologia ou os símbolos da obra redentora de Cristo. Um assunto profundo, um assunto interessante e um assunto que toca especialmente a tipologia bíblica. E essa tipologia bíblica ela não pode ser falada de qualquer maneira ou observando qualquer informação. Tipologia bíblica segue critérios hermenêuticos e nós temos tido cuidado para falar exatamente aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a lição de número 7, o lugar santo. Quando nós nos aproximamos do tabernáculo, tem a cerca, entramos pela porta, passamos pelo altar de sacrifício, pela pia, e agora vamos entrar no lugar santo. E a palavra de Deus em Hebreus, que é o texto áureo da nossa lição, no capítulo 9, no versículo 2 diz: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. O objetivo geral dessa lição tem a seguinte meta: conscientizar que devemos prestar um verdadeiro serviço e adoração a Deus. Essa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro, o que é o santuário? O que é o lugar santo? Um local de serviço e de comunhão com Deus. O segundo tópico, abordando exatamente as 3 peças que estão lá no lugar santo, às quais já me referi: o candelabro, o candeeiro, a mesa com os pães da proposição e o altar de incenso. E por fim, o terceiro tópico, falando sobre o véu que demarca o lugar santo do lugar santíssimo. Mas esse assunto já foi contemplado e já foi falado na lição de número 6. Nós queremos nesta manhã dizer para você que o lugar santo é um lugar de comunhão, de serviço e de adoração ao Senhor. Nós poderíamos pensar no castiçal de ouro, no candelabro, no candeeiro, no menorá. Era uma peça única, feita com 1 talento de ouro, ouro batido, ouro martelado. E quando se fala de peça única, se fala de uma feitura de Deus e se fala de unidade. Esse candelabro, ou castiçal, ou candeeiro, ou menorá, tem uma simbologia muito grande. Ele, na sua haste central, ele tinha uma haste central, você pode verificar pelas figuras que estão sendo apresentadas, e essa haste central simboliza a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e cada lateral tinha mais 3 hastes, e elas nasciam da haste central, falando exatamente da dependência, da comunhão entre aqueles que servem ao Senhor, e a totalidade de hastes são 7, aí uma simbologia do Espírito Santo iluminando a igreja do Senhor, falando também de que essas 7 hastes, elas produziam uma só luz e uma só lâmpada. Esse candelabro, como eu já disse, de ouro batido, ele simboliza também o Espírito Santo agindo em nossos dias. Porque há uma teoria, que eu não chamo de teologia, chamada de cessacionista, que tenta extinguir o Espírito Santo da vida da igreja. E no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, e no versículo 39, após o dia de Pentecostes, quando Pedro se levanta para fazer o seu discurso, quando as pessoas perplexas indagam acerca daquele evento, o apóstolo Pedro diz: esta promessa, ou seja, isto que aconteceu, que foi dito lá pelo profeta Joel, ela diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Essa luz única, ela era alimentada pela haste principal, porque ela era oca e através dos seus dutos corria o azeite. O azeite que acendia o pavio, ele descia dessa haste única, simbolizando a unção, e é mais uma prova da ação do Espírito Santo na vida daqueles que dependem dele.
Essas lâmpadas acesas, elas eram alimentadas pelo azeite. E algo interessante, as medidas do candelabro não eram conhecidas. E por que elas não eram conhecidas? O peso sim, mas as medidas não, porque fala da atuação ilimitada do Espírito Santo na igreja do Senhor. O Espírito Santo, na figura daquele candelabro, lá no candelabro, as lâmpadas precisavam ser removidas as impurezas. Então, através de um espevitadeiro, o sacerdote removia as impurezas para que o brilho das lâmpadas tornasse a brilhar com toda intensidade. Da mesma maneira, a vida do cristão hoje precisa ser limpa das impurezas da caminhada, alimentada pelo Espírito Santo, para que ele brilhe convenientemente no meio de uma sociedade que se perverte e que se corrompe. Tinha o candelabro e a mesa com os pães da proposição. Esses pães da proposição, eles fazem uma simbologia, uma tipologia perfeita de Jesus Cristo, o pão da vida, como diz João 6,35, o pão da vida, ou João 6,48, o pão vivo que desceu do céu. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, o homem que já passou lá pela porta, entrou em Jesus, passou pelo altar de sacrifício, creu na obra da cruz, se purificou na pia, ele agora entra no santuário para ser alimentado, iluminado pelo Espírito Santo no candelabro e alimentado pelo pão com Jesus, ou através de Jesus, o pão da vida. Essa mesa com 12 pães representava a nação de Israel. Semanalmente eles eram substituídos, um pão novo era colocado e o sacerdote com os seus familiares se alimentavam daqueles pães que eram substituídos. Na sequência vem o altar de incenso, que esses móveis, tanto a mesa como o altar de incenso, era de madeira de acácia revestido de ouro, enquanto o candelabro era de ouro puro. Então, nesse ambiente, nós podemos chamar de casa de ouro. Enquanto no átrio era tudo bronze, aqui era ouro, simbolizando a casa de Deus, a presença de Deus, a divindade. Esse incenso representa as orações dos santos que subiam à presença de Deus. Só que nessa dispensação da graça, os santos continuam orando, mas quem nos representa e nos apresenta diante de Deus é o Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, o qual está permanentemente à direita de Deus e intercede por nós. Hebreus 7:25 diz que ele pode salvar perfeita ou completamente todo aquele que vem a Deus por intermédio dele, o qual está sempre para interceder por nós. Então, nesse lugar santo, apenas os sacerdotes tinham acesso. Os israelitas eram representados pelos sacerdotes, só que Jesus abriu esse acesso e nos fez reis e sacerdotes para ele. Portanto, nós temos acesso a esse ambiente por causa da obra expiatória e redentora de Cristo na cruz do Calvário. O altar de incenso nos ensina que Deus se agrada da oração de quem passou por Jesus, aceitou o seu sacrifício, se purificou na pia, foi iluminado pelo Espírito Santo e se alimentou dele. Aqui é uma sequência, nós não podemos dissociar uma coisa da outra. Além do mais, essa área chamada Lugar Santo, ela era cercada por 48 tábuas, tiradas de madeiras diferentes, de locais diferentes, tábuas duras, cheias de nós, tábuas cheias de tortuosidades, que foram trabalhadas, aparelhadas. Isso representa o pecador que veio do mundo e foi transformado pelo Senhor Jesus Cristo, revestido de ouro, ou seja, a divindade na vida dele, e hoje ele forma, ele compõe a casa de Deus aqui na terra. E a Bíblia diz em Efésios 2:22 que a igreja é a casa do Deus vivo, quando diz, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, no versículo 6, ele diz que nós somos a casa de Deus. Concluindo, o lugar santo é um lugar de comunhão. O candelabro representa o poder dessa comunhão.
O pão ou os pães da proposição representam a nutrição dessa comunhão e o altar de incenso representa a manutenção desta comunhão. Finalizando, eu quero lhe dizer mais uma coisa. O candelabro iluminava a mesa e iluminava o altar de incenso, significando que tanto o esclarecimento da palavra como as nossas orações devem ser dirigidas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Quer aprender mais sobre essa lição? Procure um santuário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e venha participar da Escola Dominical conosco. Deus te abençoe.